sabe. Rodolfo, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Porque eu acho engraçado o seguinte, a gente pega aí a imprensa, né, esses rapazes, porque a Ucrânia entrou na Rússia, tudo bem. Eles vão ter logística para apoiar uma posição consistente? Vai ter um fluxo logístico? Que a coisa mais fácil agora é a Rússia fazer um corte no fluxo logístico aí, porque quando você está operando, mesmo uma distância curta dessa, você precisa de combustível, você precisa de água, você precisa de comida, você precisa de munição, você precisa de tudo. Como é que fica isso daí? Exatamente, é o que nós temos falado. A Ucrânia está procurando gradativamente jogar mais reservas ali em Sumy. Só que são reservas muito limitadas, em torno de 2.000. Há uma possibilidade de também, a inteligência russa detectou um ataque a algum eixo ali de Belgorod, que esteja, digamos, um tanto desguarnecido. Mas com esse ataque aí que aconteceu, os russos já estão mobilizando muito efetivo, não só para conter, mas, repito, para pensar num desdobramento, num terreno ucraniano ali na área de Sumy. Então não tem condições logísticas para gerar, por exemplo, uma operação ofensiva dessa por muitas semanas. Eu estimo que esses confrontos em Kursk, até nivelar de vez ali a região, vai levar no mínimo de 1 a 2 semanas. No mínimo de 1 a 2 semanas. Pô, mas muito tempo, porque não é simples. Eu estou falando porque, como um veterano de combate urbano que eu fui, é complicado. É complicado porque você tem que fazer operação de fatiamento, ponto a ponto, você tem que fazer toda uma verificação de cada escombro, cada ruína, cada casa. Você tem que criar cinturões de segurança, zonas de segurança. Aí, posteriormente, você tem que botar tropa de engenharia. Não é simples assim. Você tem que fazer todo um reconhecimento. É complexo. Fazer justamente uma operação de neutralização dessa forma demora um tempo, até você consolidar o controle. Porque, repito, há a diferença entre ocupar e controlar. Os ucranianos são mestres em reivindicar a ocupação, mas não controlam. E o Ministério da Defesa russa, pelo Belousov, ele faz o correto. Ele só confirma a captura de um assentamento ou de uma cidade agora, desde que ele assumiu, 1 a 2 semanas depois que os próprios canais militares russos afirmaram que controlaram. Justamente por observar esse padrão doutrinário do controle de área, que antes, não havia. Houve um comentário aqui do Putin está muito bravo com Gerasimov. Eu gostaria de fazer um testemunho a todos vocês. Quando eu estive lá, conversando com um militar de lá, que é até muito amigo meu, ele falou uma grande verdade. Gerasimov está extremamente desgastado, não tem respeito das tropas, é visto como um sujeito que parou no tempo. Ele tem uma mentalidade ainda de como a Rússia fosse a União Soviética da era do Andropov. Por que a era do Andropov? Porque foi o ápice do poderio militar da União Soviética. Só que, gente, o pessoal mesmo de lá na Rússia fala, não dá para comparar a Federação Russa atual, que já é uma grande potência, com a União Soviética. Olha, tem que ir, tem que estudar, tem que verificar o que era a União Soviética para poder dimensionar um pouco só, do que era aquela superpotência. Ah, você está defendendo? Não, a União Soviética tinha um monte de problema sistêmico, mas eu estou falando principalmente no aspecto científico, tecnológico, educacional e militar. Ponto, para assim, ficar bem claro, E também industrial. Era algo absurdo, impressionante, não há como comparar. E, segundo ele fala, Gerasimov, ele é muito criticado pelas tropas, não é considerado um general de campo, é muito teórico, a sua mentalidade ainda é dos anos 80, com aquelas doutrinas da União Soviética que não existe mais o país. Então, quem são os generais respeitados hoje lá? Surovikin, que caiu em desgraça por causa da marcha da justiça lá com o Prigozhin, em junho passado, mas Surovikin é muito idolatrado, ele tem que ser estudado, porque sem ele teria havido, eu não digo um colapso, mas um grave problema, mas muito maior no perímetro operacional com os russos. O Morbichev, que está dando um show ali no setor do Donbas, em Avdiivka, em Toretsk, que está dando um show, principalmente com o grupo Brave que ele comanda,
que é a melhor unidade regular do Distrito Militar Central russo. E ele também comanda os batalhões ucranianos russófonos, os de Somália, o Sparta e a Brigada Eslava, que, me desculpe, são melhores até do que o exército regular russo. E o Treplinsky, que é aquele apagador de incêndio, sempre estabiliza o fronte onde ele vai, estabilizou ali em Kherson. Hoje tentaram lá uma operação de desembarque lá em Kherson, os ucranianos foram destroçados. O Treplinsky foi muito inteligente, deixou os ucranianos ficarem jogando reservas ali naquela floresta de Krink, matou 2 brigadas inteiras de fuzileiros navais ucranianos treinados pelos britânicos. O Treplinsky, já falei do Andrei Morbichev, que está dando um show. E, finalmente, o Apt Aludonov, que é tchetcheno, né, comandante do regimento Armat, que também é um cara diferenciado. Também sempre consegue nivelar um flanco quando está com problema. Agora, Gerasimov, gente, me desculpe, muito criticado. A você que está criticando, não. Eu não digo nem que eu tenho estofo e moral, assim, para criticá-lo, porque ele é um general, muito reconhecido na época dele e tal. Mas a própria Rússia, os próprios combatentes não gostam do Gerasimov. Porque é um cara muito burocrático, cadeia de comando muito enrijecido, fora da realidade do teatro de operações, negligencia certos informes, é muito megalomaníaco e arrogante, de acordo com o que falam, diferentemente de generais, esses que eu falei, que são mais aptos e considerados mais aplicados, né, no teatro de guerra.